Estamos de volta com o programa Hora Econômica, iniciando o nosso quadro Tempo de Leitura. No Tempo de Leitura de hoje apresentamos um livro muito interessante, O Guardião de Memórias, de Kim Edwards. Esse livro é um livro muito dramático, é uma história de uma família que existe uma criança com problemas sérios e você não irá resistir à história desse livro, você irá entrar na história do livro, você conseguirá ficar bastante chocado, sensibilizado. É um livro que já atingiu uma vendagem nos Estados Unidos, na Europa, de mais de 6 milhões de exemplares vendidos. Não deixe de ver esse livro, de comprar esse livro, porque esse livro será muito interessante, muito importante na sua vida. Você poderá encontrar esse livro nas principais livrarias da internet. Voltando ao nosso segundo bloco, com o nosso convidado da noite, o professor Dr. Cristiano Menegatti, continuaremos a falar aí dessa questão aí do exame da OAB, que é um assunto que vai ocupar aí a mídia por bom tempo, já que nós temos aí uma quantidade muito grande de faculdades de direito, de futuros profissionais que são lançados no mercado, e o telespectador que nos assiste será assim, de grande valia para ter uma ideia, uma condição de como que vai ser, qual a situação que poderá ocorrer na preparação do filho, de uma filha, ou de um amigo, ou de um parente. Doutor Cristiano, continuando a falar do exame da OAB, essa questão dessas mudanças, dessa redução, que pode ser maior ainda do que nós estamos aí observando nessas estatísticas que o senhor tem colocou ainda há pouco. As faculdades de Direito terão que rever o seu posicionamento pedagógico com essa nova modalidade desse novo exame? Sim, sem dúvida. Principalmente as disciplinas, uma das inovações trazidas pelo novo exame de ordem é exatamente a cobrança, né, passa a fazer parte do conteúdo as chamadas disciplinas propedêuticas, as disciplinas do eixo fundamental de formação. Quais são elas? As disciplinas de ciência política, sociologia, psicologia jurídica, antropologia, que são conteúdos que, em geral, são abordados exclusivamente no início do curso e não se dá um tratamento, uma interação com as demais disciplinas do curso de Direito propriamente dito. As disciplinas de Direito Civil, Direito Penal, Direito Tributário. A partir do momento em que a OAB coloca essas disciplinas como conteúdo obrigatório da prova, existirá a necessidade, é premente a necessidade de haver uma adequação nos currículos das instituições para que elas sejam mais abrangentes no que diz respeito a essas disciplinas, as disciplinas chamadas do eixo fundamental. Principalmente direitos humanos também, né? Direitos humanos, sobretudo. Direitos humanos, inclusive, há uma particularidade, né? A disciplina de direitos humanos, o próprio provimento, que fez toda essa reformulação, diz que pelo menos 15% do conteúdo da prova tem que abranger as matérias de direitos humanos, Código de Ética da Advocacia e o Estatuto da OAB. Então, 15% da prova. Então, nós temos aí de 100 questões, 15 questões aproximadamente, versando sobre direitos humanos, versando sobre Estatuto da Advocacia, os direitos e deveres dos advogados, e também do Código de Ética da Advocacia e o Regulamento Geral, aquelas prerrogativas que o advogado tem. Então, a gente tem direcionado, e aqui não há espaço à interpretação, né? O provimento é claro, e a partir do momento que ele diz 15% das questões, e que são 100 questões, né, a primeira etapa fica mantida com uma prova objetiva com 100 questões, 15 abordarão esses conteúdos: direitos humanos, Estatuto da Advocacia e Código de Ética e Disciplina. Ok, professor, mas existe uma dúvida, eu gostaria de saber, talvez o telespectador também tenha essa dúvida, os alunos que nos assistem, existem vários alunos também que nos assistem na área de Direito, como é que ficaria então no caso, porque o aluno que se forma, nós temos várias faculdades de Direito aqui no Espírito Santo, né? Sim. E os alunos que vão se formar agora em julho, agosto, né? Como é que eles vão receber, porque eles não vão ter tempo de se preparar nessa mudança estratégica de metodologia que as faculdades vão ter que trabalhar. Esses alunos, então, serão prejudicados, né? Não foi pensado pela OAB, quando idealizou esse novo sistema de exame de ordem, esse período de transição. Os alunos que realmente já são egressos da faculdade, eles terão algum problema, porque a grande
essas inovações que eu mencionei, elas já vigoram para os exames, os 3 exames que serão aplicados agora no ano de 2010. Então, o aluno ele terá que rever todo esse conteúdo, né, verificar o que foi lecionado para ele ou não e buscar uma bibliografia junto às instituições ou junto a cursos preparatórios voltada exatamente para essa nova diretriz que é implantada pela OAB. Ok. Bom, já que vai haver essa condição, não tem transição, quer dizer, pelo que eu entendi, não vai haver um interreg aí para transição, ou seja, uma parada para se pensar, aqueles que formar esse ano ainda não terão uma prova tão substancial, enfim, vai entrar mesmo de imediato a partir de 2010 para a gente ter aí uma situação já para todos iguais, né? Exatamente. Há pouco tempo atrás nós tivemos aqui no programa o Dr. Wilson Witzel, que é um juiz federal e inclusive abordou numa entrevista que nós tivemos aqui, falando da necessidade de se reformular, né, a formação do futuro profissional de direito, exatamente questionando essa parte de maior conhecimento da parte de sociologia jurídica, enfim, dessas disciplinas que vão dar maior subsídio no exercício profissional. Foi muito bem colocado, nós já recebemos vários e-mails parabenizando pela entrevista, enfim. Mas a nossa preocupação, como a gente está colocando, e o nosso programa procura deixar para o telespectador clarear um pouco essas mudanças que ocorrem, eu fico preocupado, né, porque também como professor a gente fica se deparando que hoje em dia o aluno está mais voltado a fazer a prova, ou seja, está voltado para sair da faculdade e cair, fazer não só a prova da OAB, mas fazer concursos, etc, etc. E talvez essa mudança seja por isso, ou seja, tenha o pensamento, vamos dizer, a profundidade dessa mudança seria mais ou menos isso, de ter um profissional maior sensibilidade no mercado, não só aquele que foi formado para fazer concurso, uma máquina de concurso, seria isso? Exatamente. A gente poderia dizer, né, essas mudanças vêm de um estreitamento das relações entre o Ministério da Educação e da OAB, e elas visam exatamente uma emancipação intelectual do egresso da Faculdade de Direito. Né, o profissional que se almeja, que esteja no mercado, não é aquele que sabe todos os prazos de cor, recita, né, todos os dispositivos legais, mas não tem uma emancipação intelectual. Ou seja, ele não consegue raciocinar o direito além do que a letra fria da lei diz. Ele sabe resolver o que a gente poderia chamar de relatos descritivos do direito positivo. Ele sabe prazos, sabe artigos, sabe códigos, mas ele não sabe, ele interpreta o direito como uma forma matemática. E direito, né, não pode ser interpretado como uma ciência cartesiana. Né, ela tem ter sensibilidade, tem que ter, né? Então, a partir do momento que é trazido para o conteúdo do exame as disciplinas propedêuticas, o aluno, né, inclusive isso foi muito pregado por Paulo Freire, né, que falava da emancipação intelectual do aluno, a possibilidade que ele tem de desenvolver um raciocínio e não partir daquilo que está simplesmente posto. Né? Eu vejo essa mudança como algo muito positivo, que vai trazer profissionais para o mercado mais capacitados, mais sensíveis à realidade social que o país atravessa, até porque quando a gente fala em direitos fundamentais, em Constituição, a gente tem que pensar que a Constituição, né, quando diz lá que todos são iguais perante a lei, essas palavras não pulam do texto constitucional para a ordem do dia. Elas têm que ser repensadas e bem aplicadas por aplicadores de direito, né, por pensadores de direito que saibam manejar as garantias constitucionais que nós dispomos. Ok, doutor. Faremos um breve intervalo comercial, mas já voltamos com o doutor Cristiano para continuar essa entrevista de grande importância, dessa mudança que está sofrendo aí do exame da OAB, de interesse de toda a sociedade. Já volto.